Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E eu quero começar a nossa reflexão hoje fazendo uma pergunta para você. Você já percebeu como nós, seres humanos, somos pessoas de hábitos e rotinas? E alguns, como eu, muito mais do que os outros. Mas por que isso acontece com a gente? Porque o nosso cérebro, ele faz de tudo para economizar energia. Então, se nós fazemos sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, isso ajuda o cérebro a economizar energia, porque a gente não pensa em como a gente vai fazer determinadas coisas, a gente só faz sempre, então a gente sabe como fazer. Só que isso não funciona com Deus. O problema é que a gente, por sempre viver nessa questão de hábitos e rotinas, a gente espera que Deus age assim com a gente. A gente espera que Deus faça sempre do mesmo jeito. Por exemplo, se Deus te dá uma resposta, de um jeito, você vai esperar que Deus te dê daquele jeito. Só que não é isso que acontece. E o versículo que eu quero ler com você, ele fala exatamente sobre isso. Nós vamos ler Êxodo 14, versículo 15, que diz o seguinte: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem, ou diga ao povo que marche. Qual que é o contexto dessa história? Deus havia mandado Moisés libertar o seu povo do Egito. O povo chega diante do Mar Vermelho e o Senhor não tinha dito o que aconteceria. Provavelmente eles estavam esperando ali uma resposta como aconteceu antes, mas essa resposta não veio. E aí o povo começa a orar, começa a clamar, começa a reclamar, e Moisés fica sem saber muito bem o que fazer, defende, assim, ele fala, olha, o Senhor vai agir de alguma forma e tal. E é muito interessante que o Senhor fala para os israelitas: parem de orar, marchem. Muito provavelmente, na cabeça deles, quando eles foram libertos, o que eles fizeram foi orar. Eles oraram ao Senhor e pediram ao Senhor, e a Bíblia diz que o clamor dos israelitas subiu aos céus. Só que aqui o Senhor falou: vocês já oraram, agora chega, agora é hora de agir. E muitas vezes nós estamos paralisados, eu estou paralisada, você está paralisado na nossa vida como um todo, porque nós temos uma expectativa específica de como Deus irá agir. Só que Deus age da forma como Ele quer. E talvez hoje Ele esteja dizendo para mim e para você: marche. Muitas vezes o nosso milagre, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós temos expectativa no nosso coração que vai acontecer, está apenas a um passo, a uma atitude de nós. Pense comigo, Pedro. A gente fala muito mal de Pedro porque ele afundou, mas Pedro foi o único que andou sobre as águas. E para ele andar sobre as águas, o que ele precisou fazer? Ele precisou ter a atitude de sair do barco. O mar só se abriu quando o povo começou a marchar. Moisés levanta a vara, o mar abre e o povo vai. O Senhor falou o quê? Para de orar. Vocês já oraram, beleza, agora vai lá e marche. Muitas vezes, eu repeti, o nosso milagre está a um passo de nós. Tudo o que precisamos fazer é marchar. Então, pergunte no seu coração se você não tem colocado uma limitação em como Deus vai agir. Não, Deus sempre agiu dessa forma, então eu vou orar e vou esperar. Oração e espera têm o seu lugar na vida cristã, mas oração e ação também tem. Talvez o Senhor esteja falando para você e para mim no dia de hoje. Marche. Um beijo, eu te vejo na quinta-feira. Meu pai volta amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe.